Bom dia, Theo. Bom dia, Isabelle. E bom dia para você que está aqui nos assistindo. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro, um dia após o resultado do primeiro turno das eleições 2022. Vamos conferir agora as principais notícias do dia. O resultado da eleição para governador de São Paulo no primeiro turno. O que é a síndrome de burnout, que afeta 32 milhões de brasileiros? Sucesso da ciclovia Rio Pinheiros atrai atletas, famílias e turistas. A importância da Taça das Favelas para quem um dia sonha em ser jogador de futebol. A exposição Histórias Brasileiras no MASP. Os preços dos alimentos da cesta básica disparam nos últimos meses. E para você que quer participar do SPM no Ar, basta entrar no Instagram ou no Facebook da Agência de Jornalismo da SPM e deixar seu comentário. E começa agora o ESPM no ar. E ontem aconteceu o primeiro turno das eleições. O dia foi marcado por grandes filas e corridas disputadas. Alguns cargos já foram decididos, outros ainda estão em aberto. Vamos às ruas com o nosso repórter Eduardo Fabrício, que traz um balanço do maior colégio eleitoral do país. Bom dia, Eduardo! Bom dia, Isabelle, bom dia, Theo, e bom dia para você que está assistindo o SPM no ar. Eu vim aqui para o coração de São Paulo para trazer um pouco do que foi o primeiro turno dessas eleições aqui no nosso estado. Para deputado estadual, São Paulo elegeu 3 grandes bancadas. A do PL conseguiu 19 deputados, a do PT, 18, seguido pelo PSDB, que tem 8 deputados eleitos. Temos um top 3 de candidatos. Eduardo Suplicy conseguiu mais de 800 mil votos, ele é do PT, seguido por 2 candidatos do PSOL, Carlos Gianazzi, com mais de 270 mil votos, e Paula, da bancada feminista, com quase 260 mil. Para deputados federais, temos um candidato do PSOL, Guilherme Boulos, com mais de um milhão de votos, que é uma marca expressiva, seguido por 2 candidatos do PL, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, a primeira com 945 mil votos e o filho do presidente com 740 mil votos. Para o Senado, São Paulo elegeu o candidato astronauta Marcos Pontes, que superou o candidato Márcio França. Tanto para governo quanto para presidente, teremos segundo turno. Contrariando o que vinha sendo mostrado nas pesquisas, Tarcísio de Freitas liderou, ele é do Republicanos e conseguiu mais de 42% dos votos, seguido por Fernando Haddad, do PT, com mais de 35%. Já para presidente, também contrariando o que as pesquisas vinham mostrando, a diferença foi menor do que o Datafolha, por exemplo, mostrava. Jair Bolsonaro conseguiu 43,20% dos votos e Lula liderou, com 48,43%. Aqui em São Paulo, a diferença dos dois foi de 7%, porém, Bolsonaro ganhou aqui no nosso estado. Obrigado, Eduardo. Para entender melhor os resultados das eleições, convidamos o Paulo Ramires, mestre e doutor em Ciências Sociais e professor de Filosofia, Sociologia, Antropologia e Ciência Política, para fazer uma análise e conversar um pouco com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu agradeço o convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A primeira pergunta é em relação ao resultado final do primeiro turno para governador de São Paulo, que foi bem diferente das pesquisas tanto do Datafolha quanto do IPEC, né, no dia anterior, no sábado. Quais seriam os motivos para ter dado essas diferenças em relação aos percentuais dos candidatos? Bom, acontece que todas as pesquisas, elas têm um ponto morto, digamos assim, né? Uma zona morta que são os votos brancos, nulos e os indecisos. E algo que Bolsonaro conseguiu fazer de forma surpreendente foi atrair esses votos. Tanto é que a gente teve a menor taxa da história de votos brancos e nulos. Foram 4,5% mais ou menos. Nas últimas eleições municipais, algo em torno de 25% no país inteiro. E na última campanha presidencial, 23%, 22%. Então essa taxa caiu para 4,5%, o que revela que o Bolsonaro soube absorver esses votos. E não só absorveu para ele mesmo, né, garantindo a existência do segundo turno, quanto também soube distribuir esses votos para os seus aliados mais próximos. Isso explica essa subida do Tarcísio.
Então foi basicamente isso que aconteceu, né? Então, como eu falei, brancos nulos nas pesquisas, e até mesmo a questão do voto útil, ele se voltou muito mais aos candidatos ligados ao Bolsonaro. Beleza, Paulo. E o candidato Rodrigo Garcia, ele teve uma grande quantidade de votos, tendo quase 20% dos válidos. No segundo turno da corrida para governador, esses votos do Rodrigo Garcia vão mais para o Tarcísio ou para o Haddad, na sua avaliação? Então, primeiro ponto é que foi a primeira vez aliás, em quase 30 anos, 32 anos, que o PSDB não chega sequer ao segundo turno aqui em São Paulo. Foram 32 anos de governo, isso é um dado extremamente surpreendente. E o PSDB foi um partido que se esfacelou, literalmente, né? Desde 2014, quando Aécio Neves não aceitou o resultado da eleição presidencial, contestando o resultado das urnas, isso gerou rachas internos, piorou quando o Dória foi candidato ao governo em São Paulo, não declarou apoio ao Alckmin, preferiu apoiar o Bolsonaro, então isso rachou o PSDB e o resultado está nas urnas. Só que o PSDB ainda é um partido muito expressivo em São Paulo. Só que para ele continuar existindo, ele precisa se reformular. E a reformulação começa agora. Ou ele segue uma postura conservadora e de direita apoiando o Tarcísio, ou pelo menos valoriza os elementos em defesa da democracia. Se fizer isso, apoiará certamente o candidato Haddad e o próprio PT no âmbito nacional. Só que esse apoio eventual do PSDB ao Tarcísio Haddad vai ser determinante para quem venha vencer essas eleições, né? Então o PSDB é um partido que precisa se reestruturar, criar novas lideranças, saber se comunicar com redes sociais, com as novas linguagens também que existem, mas o Garcia ele é um ponto-chave para entender quem terá mais chances de ganhar essa eleição. Por enquanto, o favorito é o Tarcísio. Ele pegou aqueles votos brancos e nulos que foram transubstanciados literalmente para o Bolsonaro e repassados aos aliados. Então o PT precisa necessariamente de uma aliança estratégica com o PSDB, coisa que seria impensável há 4 anos atrás. Perfeito, professor. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por passar esse entendimento. Eu agradeço. Até a próxima. Os alimentos estão mais caros em São Paulo. O preço da cesta básica está fazendo com que as pessoas coloquem mais a mão no bolso. O valor chega a R$ 750. Confira mais na reportagem de Milena da Silva. É preciso colocar na balança o que é ou não essencial quando você vai ao mercado. O preço dos alimentos disparou. A pesquisa do DIEESE indica que o preço da cesta básica em agosto, se comparado com o mesmo mês do ano passado, teve um aumento de 15,26%. Os preços dos alimentos estão subindo porque alguns fatores se destacam. Primeiro que a gente vive um processo inflacionário no Brasil bem distribuído, assim. Toda essa questão dos alimentos tem uma questão de transporte também. Existem os custos associados, que são os custos de frete, e que vem subindo muito, e aí a gente tem a guerra da Ucrânia como um grande plano de fundo, como também um processo inflacionário mundial do pós-pandemia, que está afetando tanto os Estados Unidos, tanto a Europa, quanto o restante do mundo. Os alimentos que lideram o ranking dos mais caros são a farinha de trigo, que subiu 4,14%, a manteiga, que subiu 1,76%, o leite, que subiu 1,62% e a banana, que subiu 1,49%. No supermercado a gente vai comprar as coisas, tá mais caro do que a feira ainda. Tá um absurdo, não é? Porque a gente está com o dinheiro cada vez está menor. Os preços aumentam, o salário não aumenta e a gente não consegue acompanhar a inflação. E eu só quero saber onde que nós vamos parar, não é? Porque o povo está quase morrendo de fome. São 13 produtos que compõem a cesta básica, um parâmetro de consumo mínimo para um trabalhador. Hoje, ele gasta R$ 749,78 e esse valor pode não parar por aí. O cenário dos próximos meses é bem incerto, principalmente por causa da guerra da Ucrânia. Assim, a tendência dos próximos meses no leite é positiva, a gente deve voltar a ter um preço razoável, principalmente pela diminuição nos custos de produção e etc. E no trigo é uma coisa mais incerta. Também tem os efeitos positivos da queda recente do preço dos combustíveis, que devem gerar ao menos efeitos indiretos na cadeia toda e aí impactando nesses preços da cesta básica também.
Com risco de recessão econômica para o ano de 2023, o mundo enfrenta um cenário instável na economia. Mas a notícia boa é que o mercado brasileiro está aquecido e o recuo da inflação traz boas perspectivas para o próximo ano. Após queda do IPCA em 0,37% no último mês, a inflação no Brasil é a sexta menor entre os países do G20, de acordo com o IBGE. O acumulado deste ano chegou a 44% de janeiro a agosto, tendo índice inferior ao da União Europeia, Reino Unido, Alemanha e dos Estados Unidos. A queda se deve ao recuo dos preços dos combustíveis. Agora é necessário ter olhar atento aos riscos e medidas após as eleições presidenciais, porque pode haver uma virada econômica. Já falando um pouquinho sobre saúde, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e a forma mais comum de demência, sendo um distúrbio cerebral irreversível e progressivo. Afeta as habilidades de pensamento e a memória. Atualmente, é uma das principais causas de incapacidade e dependência em todo o mundo. No Brasil, estima-se que aproximadamente 2 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência, sendo que o Alzheimer corresponde à maior parcela. Além disso, esse número tende a aumentar. Quem chega com mais informações sobre o tema é a repórter Gabriela Figueiredo. Bom dia, Theo. Bom dia, Isabelle. Bom, as projeções para o avanço da doença de Alzheimer indicam que a demência vai chegar a triplicar até 2050. A estimativa é de que o número de pessoas com distúrbio aqui no país chegue a 6 milhões, um aumento de 200%. Em todo o mundo, a previsão é de que os casos passem de 57 milhões para 152 milhões. Uma alta de fato alarmante. A tendência de crescimento da doença ela é maior em países de baixa e média renda, se comparado com os países mais desenvolvidos, como Alemanha, Itália e Japão. Gabriela Figueiredo para o ESPM no ar. Muito obrigado, Gabriela. Agora vamos falar do mês de outubro, também conhecido como Outubro Rosa, que é marcado pela prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Em São Paulo, a taxa estimada é de 55,39 casos para cada 100 mil mulheres, segundo o Instituto do Câncer. É importante que toda mulher acima dos 40 anos busque fazer o exame clínico das mamas anualmente. Quanto antes o câncer for descoberto, as chances de cura aumentam em 95% dos casos. Fique atenta aos sinais do seu corpo. O sintoma mais fácil de ser percebido é caroço no seio, acompanhando ou não de dor. E lembre-se que o autoexame ajuda no rastreamento da doença, mas não substitui o exame hospitalar. Realmente, né, Theo? É muito importante ficar atento aos sintomas, todas as mulheres, né? É importante que todo mundo faça o exame. Mas, né, e aquele cansaço que não passa, aquelas dores de cabeça constantes, falta de vontade de sair da cama e medo de ser insuficiente? Esses são alguns dos sintomas que surgem com o síndrome de burnout, uma doença que vem do trabalho excessivo e atinge milhões de trabalhadores ao redor do mundo. O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo. A doença atinge 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores. É uma síndrome que está relacionada ao estresse no trabalho. A gente acorda estressado, aí não rende o trabalho, não rende a faculdade e o dia fica todo estressante. Eu comecei a me esforçar muito por coisas muito menores do que eu devia me esforçar e eu começava a me esforçar muito menos por coisas que precisavam de um esforço maior. Carol já sofreu a síndrome 2 vezes. Eu estava tanto com questões físicas como emocionais. Comecei a ter infecções consecutivas. Em viagem, eu tinha dor no peito, eu ficava zonza às vezes, eu não sabia onde eu estava. E eu já estava no processo de fazer psicoterapia e eu fui entendendo que o trabalho estava pedindo demais de mim e eu estava dando demais para o trabalho. Ou eu ia causar um erro muito grande que ia prejudicar muito a empresa, porque eu estava com a minha cognição muito prejudicada, ou que eu fosse ter um treco. E que eu fosse ter um troço e fosse cair dura no chão, no escritório, do nada, assim. A crise de burnout não tem um alvo favorito. A síndrome pode aparecer em qualquer ambiente de trabalho excessivo. Fique ligado aos sintomas como a despersonalização, exaustão pessoal e insatisfação profissional.
De acordo com a OMS, são perdidos todo ano US$ 1 trilhão na economia mundial por conta da saúde mental no trabalho. Amy Rocha é uma psicóloga anti-burnout que trabalhou com RH e atualmente faz consultoria para empresas. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da engrenagem que move as empresas. Se há uma perca tão grande financeira por conta desse desgaste, então olhar que seja por essa ótica financeira, para o bem-estar desse colaborador. Falar mais sobre isso e ouvir também com uma escuta mais ativa. A gente também tem que falar da empresa, que tem que ter ações para que isso não aconteça, para erradicar o burnout dentro dessa empresa. Então vamos conferir agora o que vocês aí de casa estão comentando no nosso Facebook. A Giovana Faleiros diz que precisamos ficar atentos com a questão do câncer de mama, que é muito alarmante. Sim, ela também pontuou aqui, Theo, que fazer o exame é essencial, né, no caso do câncer de mama. Então, novamente, fiquem atentas aí, todas vocês, e façam um autoexame. E caso você queira participar do SPM no Ar, não esqueça de deixar seu comentário no nosso Facebook. É a página da Agência de Jornalismo da SPM. No próximo bloco, nós vamos descobrir as novidades da ciclovia Rio Pinheiros e os 50 anos do metrô em São Paulo. Acompanhe uma análise sobre a qualidade da educação pós-pandemia.